TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Olá, boa tarde a todos. Então hoje vamos falar sobre o conquistar da simpatia. Nós sabemos que conviver em sociedade é lei divina, não é? Temos de conviver todos. Podemos escolher como fazê-lo, porque temos o nosso livre-arbítrio. Então, o que vos trazemos hoje é a nossa sugestão para convivermos de forma ou em relação de simpatia para com os outros. A simpatia pode ser uma grande ferramenta para nós cristãos. Se vocês repararem, até mesmo a pessoa mais carrancuda que esteja aqui nesta sala não fica indiferente a esta imagem, não é? Imagem de simpatia. Portanto, a simpatia pode realmente ser uma grande ferramenta para nós, para conquistarmos o outro e assim conseguimos viver em harmonia e em equilíbrio. Não sei se certamente vocês terão alguma pessoa com quem têm maior afinidade, que é extremamente simpática ou sorridente, e não é uma bênção quando nós encontramos uma pessoa assim, não é? Que nos alegra o dia, que torna o dia mais leve. Portanto, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Começando, como sempre, pelo Evangelho. A realidade é que a simpatia é um caminho... eu vou dizer a palavra, depois se calhar vamos perceber mais para o final, mas é o caminho que podemos escolher para conviver os outros em justiça, em beleza e também em bem, não é? Então, como diz o Evangelho, aquele que está sem pecado atira a primeira pedra, disse Jesus. E com essas palavras fez ele do perdão um dever para todos nós, pois não há quem não tenha necessidade dele para si mesmo. Elas, as palavras de Jesus, nos ensinam que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgamos a nós mesmos, nem condenar nos outros o que desculpamos em nós. Portanto, Jesus nos ensinando a empatia, não é? Antes de reprovarmos uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode ser feita a nós mesmos. A censura lançada sobre a conduta de alguém pode então ter dois motivos, como diz no Evangelho. Ou reprimir o mal, ou então desacreditar aquele cujos atos criticamos. Este último jamais tem desculpa, pois nele há maledicência e maldade. O primeiro até pode ser louvável e, em certos casos, como diz o Evangelho, torna-se um dever. E já vamos ver como é que ele pode ser dever. Pois dele deve resultar um bem e, sem ele, o mal jamais seria reprimido na sociedade, ou seja, seríamos coniventes com este mal, não é? Portanto, é um dever nosso. No entanto, Jesus não podia proibir que se censurasse o mal, porquanto ele mesmo nos deu o exemplo e o fez em termos energéticos. Eu lembro-me de uma passagem que até há pouco tempo abordámos, umas semaninhas abordámos no estudo, de Jesus quando chega ao templo e vê comerciantes desenfreadamente a fazerem negócio na zona do templo, não é? E ele não foi violento, mas foi energético para corrigir este erro, não é? Porque o templo seria um local, e é, não é? De união a Deus, não de comércio. Então, ele energeticamente vem então reprimir este mal. Entretanto, e agora aqui é que complica um bocadinho, Jesus quis dizer que a autoridade da censura existe em razão da autoridade moral de quem a pronuncia. Ora, se estamos todos no mesmo patamar evolutivo, seja eu, seja vocês, seja o Papa Francisco, seja quem for, estamos todos dentro do mesmo patamar, como é que nós podemos criticar o cisco do outro quando temos toda uma trave à frente dos nossos olhos, não é? Então ele vem dizer-nos exatamente isto. Precisamos da autoridade moral para criticar os outros, não é? No sentido de reprimir sempre o mal, como Jesus já nos explicou. Não existe autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia sobre o exemplo que ela dá do bem, que é o que igualmente ressalta então das palavras do nosso Mestre Jesus. Passando então para o livro Religião dos Espíritos, temos Emmanuel, que no capítulo da Simpatia 89 nos vai dizer: compadece quem se aproxima, não te encarceres nas aparências. Há risadas que disfarçam soluços.
Muita veste custosa esconde feridas. O legislador que te parece feliz muitas vezes gemerá em desespero silencioso. O administrador que passa indiferente carrega na cabeça tão esfogueantes, tão atazanantes problemas que deixou de saudar-te. O expositor de ensinamentos sublimes, que se afigura a cavaleiro das vicissitudes humanas, caminhará, talvez, cada dia, atormentado de tentações. Ou seja, muitas vezes aliás, fazemos isto na maioria das vezes, exigimos sempre dos outros simpatia para nós, mas depois esquecemos também que nós temos que fazer a nossa parte, não é? O titulado que respira sob o apreço público pela elevação cultural e profissional a que se guindou, em muitas ocasiões transporta consigo amargas experiências. O comerciante que supões regalado, na mesa opípara, na mesa fausta, guarda provavelmente o estômago ulceroso, com extrema dificuldade para comer. O artista, que pressupões campeão do prazer, porque trabalha sorrindo, quase sempre possui no coração um vaso de lágrimas. A mulher que julgas vaidosa, porque anda adornada, em muitas circunstâncias chora por dentro, crucificada no martírio doméstico. Portanto, aqui Emmanuel vai-nos quase, com estes exemplos, questionar: será que conhecemos realmente a fundo o que o outro está a passar? Podemos conhecer as aparências, podemos conhecer as provas exteriores, mas e as provas interiores que cada um de nós, cada um de vós passa, não é? Nós não conhecemos. Daí ele vir dizer-nos a seguir que a simpatia vai ser para todos, não é? A pessoa que acreditas insensata por revelar-se autoritária ou pretensiosa, na maioria das vezes é simples caso de obsessão. A sociedade é filtro gigantesco do espírito. Cada consciência permanece no crivo que lhe é necessário. O crivo dos vícios ou então o crivo dos defeitos, não é? Atendendo à fome do corpo, atende à forma do corpo, mas não desprezes a fome da alma, porque não esqueçamos que Jesus também nos ensinou que somos todos doentes da alma, não é? Alivia aqueles que exibem chagas, à mostra, no entanto, ampara também os que trazem as chagas ocultas. Toda a criatura pede auxílio e entendimento, e ninguém há que não seja digno de socorro e compreensão. A realidade é que Jesus acolheu a todos, não é? Como nós vemos muitas vezes no Evangelho, muitos irmãos dominados pelo mal, e ele sempre com muita compaixão, com muita tolerância construtiva, foi lidando com eles, não é? Temos duas passagens em que ele vai dar uns apontamentos, uns conselhos, não é? A pecadores, não é? Segunda época, não é? A transviados, e estas recomendações são sempre muito doces, muito subtis, não é? Por exemplo, na mulher que foi apedrejada na praça pública, o que é que ele diz? Vai e não peques mais, não é? Ou no doente curado no tanque de Betesda, também diz: vai e não reincidas no erro, porque senão pior te pode acontecer. Ele sempre foi assim muito bondoso, muito carinhoso nos conselhos a que dava, não é? Muito cuidadoso. E, para além de Jesus, tivemos também Chico, a certa altura. O seu pai pediu um amigo para o levar num passeio à noite. E o que ele queria levá-lo era um bordel. Mas Chico não se inibiu. Ele não se apavorou, ele foi ao bordel e, por surpresa das surpresas, as senhoras, que eram as prostitutas, que ele chamava de irmãs vinculadas, não é, ao comércio das forças sexuais, elas reconheceram-no. E o que é que aconteceu? Elas disseram: venha fazer uma prece connosco, vamos fazer uma prece juntas. Então o que é que ele criou naquele ambiente que poderia ter sido completamente... Ele podia ter ficado chateadíssimo, não é? E não, aproveitaram e fizeram prece em conjunto, não é? Acabou por ser, de repente, o bordel virou um centro espírita improvisado, digamos assim, não é? Cede assim aos outros a simpatia que advogas em favor de ti mesmo.
Todos sabemos que a Terra é ainda estação de lutas expiatórias, mas será de futuro o domicílio do eterno bem. Contudo, estejamos certos de que o bem de todos começa sempre no esforço construtivo de cada um, como vemos na imagem. Portanto, a simpatia é a nossa opção de escolher atuar no bem, não é? Passando agora para Sentinelas da Alma, um capítulo de meio todos os dias que por acaso vai coincidir muito bem, que eu não sabia, com a mensagem que vocês têm nas vossas cadeiras. Ela vem então dizer-nos: pedes orientação para as tarefas de que te cabem. Começa pela primeira de todas, a construção da bondade e da simpatia para com todos. E ela até vai mais além, ela acaba por dizer: não sejas só simpático com quem te guarda o pão, que é o que ela dizia mesmo, a fatia do pão. E também não sejas simpático com aquelas pessoas que têm muitas chagas. Lá está, mais uma vez, em concordância com o texto que lemos em cima, não é? Compadece também de quantos te parecem autossuficientes. E ela vai, mais uma vez, descortinar, como no texto anterior, com Emmanuel, o homem que tem um semblante assim mais duro, um famoso atleta, um jovem que possa parecer mais fútil ou leviano, todos eles merecem a nossa simpatia. Mas eu tirei apenas um, por questões de tempo, um exemplo que ela dá, que é este: o companheiro que não te cumprimentou na rua tem agora a miopia mais avançada. E aquele outro, que costuma responder-te às palavras fraternas com indiferença e pigarro, traz consigo a provação de surdez que ele esconde compreensivelmente, receando que lhe falte o trabalho convencional. Onde estiveres, habitua-te a compreender e desculpar. É verdade que sofres no caminho que a vida te deu a percorrer. Entretanto, muitos daqueles que te cercam suportam tribulações muito mais graves do que as tuas. E é aqui que nós nos devemos focar, não é? Sempre. Os grupos sociais aqui na Terra já promulgaram admiráveis dias do calendário para lembranças e homenagens especiais. Temos o Dia das Mães, não é? Que está pertinho, das crianças, dos professores, dos telefonistas e dos operários. Creio, porém, diz Meimei, que se pudéssemos indagar de Jesus sobre o assunto, o Senhor nos aprovaria todas as escolhas, mas de certo nos solicitaria o cuidado de resguardar todos os dias da vida, sejam eles quais sejam, no culto do amor e da compaixão. Portanto, com este texto, eu queria também que nós tirássemos de vez um mito que acontece muito, que é, muitas vezes queremos fazer muito bem, mas na realidade o bem que queremos fazer não é nenhum. É só falso. Porquê? Porque às vezes, vou dar-vos um exemplo, por exemplo, de uma cosquice, vá. Achamos que aquela informação é verdadeira e, portanto, temos o direito de a divulgar para bem de alguém, achamos nós, e na realidade, se formos avaliar, não é o objetivo. Então, Sócrates vem dizer-nos, através desta lei, a lei dele que é dos três crivos, né? Se nós não temos nada de verdadeiro a dizer, nada de bom e nada de útil, devemos é ficar calados. E o que é isto, ficar calados? Como diz aqui nas apresentações de início, o silêncio é uma prece. Portanto, o nosso calado pode ser sim uma prece, porque muitas vezes acabamos por entrar aqui num enredo e a nossa língua parece que tem vida própria, não é? De repente começamos e começamos a meter-nos por caminhos mais apertados. Agora, passando para o espírito da verdade. No plano infinito da criação, jamais encontraremos alguém que prescinda de dois derivados naturais do amor, a simpatia e a bondade. Nenhum de nós vive sem isto, como vai ser aqui dito, não é? Porque tanto a simpatia como a bondade são alimento para nós, são alimento para a nossa alma. A criança e o jovem, a mulher e o homem, tornam-se enfermiços e infelizes se não recebem o calor da bondade e da simpatia por alimento providencial na sustentação do equilíbrio e da saúde, da esperança e da paz que lhes são indispensáveis no esforço de cada dia. Procura, pois, revestir as próprias manifestações perante aqueles que te rodeiam
com os recursos da simpatia, que ajuda e compreende, e da bondade, que concede e perdoa, ampliando a misericórdia do mundo e fortalecendo a fraternidade entre todas as criaturas. Enriquece com o teu entendimento o património afetivo do companheiro e o companheiro retribuir-te-á com auxílios originais e incessantes. Envolve a tua generosidade fraterna a alma infeliz e desajustada, e nela descobrirás imprevistas nuances do amor. Não desprezes a simpatia e a bondade ante as lutas alheias, e a bondade e a simpatia nos outros abençoar-te-ão toda a vida, que é o que nós ouvimos, não é? A gentileza gera gentileza, não é? Agora, vamos ver um bocadinho aqui o Contos desta e de outra vida, no capítulo A Campanha da Paz. E aqui o nosso irmão X, o Jacob, vai contextualizar um bocadinho, ou seja, os discípulos estão em Jerusalém, depois de Pentecostes, e eles estão realmente muito empenhados numa campanha no fundo, para continuar a obra que o mestre confiou, não é? E o mestre bem tinha confiado muito. Então, o primeiro desafio era arranjar uma morada. Arranjaram uma moradia para então começarem a receber os necessitados de consolo e de amparo, né, de esclarecimento. Mas vão sempre surgindo problemas. Então, o primeiro problema que se defrontam é, já têm a casa, mas a casa precisa de recursos, não é? Precisa de uma cama, precisa de roupa, precisa de todos os apetrechos da casa, não é? Então, mais uma vez, eles pedem e esses apetrechos aparecem todos. E vão surgindo pessoas, vão surgindo obsediados, vão surgindo viúvas com os seus filhos tristes, chorosos e magricelas, vão surgindo enfermos, vão surgindo pessoas infortunadas que não têm amparo e as exigências de manutenção continuam a aumentar. Nisto, como falámos que havia enfermos, não é? Também necessitavam de remédios, necessitavam de mesas para comer e, mais uma vez, corações generosos vêm e doam tudo o que eles vão precisando para estas obras. Continua a crescer e mais braços são necessários para lavar os doentes, para levar-lhes a comida e, mais uma vez, gratuitamente aparecem sempre trabalhadores prontos a fazê-lo. Vêm criancinhas e é preciso material, aqueles materiais delicados, o berço e afins. Nisto tudo já é tanta gente e é preciso conter nas despesas, não é? Não somos só nós agora, eram eles também na altura. Então, para conter as despesas era preciso gente para tratar da terra, não é? Para conseguirem ser autossustentáveis na comida. E mais uma vez vão aparecendo então estes problemas todos, para além de tudo o que havia de crises de fúrias, de alguns obsediados, não é? Que acabavam por estragar a casa toda e eles tinham de recuperar tudo outra vez. Então, neste contexto, é que aparece então de seguida o texto. Entretanto, se os apóstolos do Mestre encontravam relativa facilidade para assegurar a manutenção da casa, reconheciam-se atribulados pela desunião que os ameaçava terrível. Fugiam da verdade. Levi criticava o rigor de Tiago, filho de Alfeu. Tiago não desculpava a tolerância de Levi. Bartolomeu interpretava a benevolência de André como sendo dissipação. André considerava Bartolomeu viciado em sovinice. Se João, muito jovem, fosse visto em prece na companhia de irmãs caídas em desvalimento diante dos preconceitos, era indicado por instrumento de escândalo. Se Filipe dormia nos subúrbios, velando agonizantes desfavorecidos de apoio familiar, regressava sob a zombaria dos próprios irmãos, que não lhe penetravam a essência das atitudes. Portanto, tudo isto é uma grande confusão e desunião entre eles, não é? Os apóstolos. Com o tempo, alastravam conflitos, despeitos, queixumes, perturbações. Cooperadores insatisfeitos com as próprias tarefas invadiam atribulações alheias, provocando atritos de consequência amarga, junto dos quais se sobrepunham os especialistas do sarcasmo, claro que sempre aparecem, não é? Transfigurando os rancores em trampolins de acesso à dominação deles próprios. Portanto, o caos, não é?
partidos e corrilhos mexericos, aqui e ali, cochichos e arrufos nos refeitórios, nas cozinhas, enredos e bate-bocas, discussões azedavam o ambiente por completo, não é? Fel na intimidade e desprezo por fora, no público seguia de perto as altercações, as polémicas e as desavenças. Portanto, o caos todo dos apóstolos. Agora, e eram os apóstolos. Imaginem se fosse connosco, né? Que às vezes uma pequenina ofensa e nós viramos feras e eles aqui estavam cansadíssimos e eram os apóstolos que na altura já teriam, estavam com Jesus, portanto teriam algum mérito espiritual, não é? Esmerava-se Pedro no sustento então da ordem, mas em vão. Aconselhava serenidade e prudência sem qualquer resultado encorajador. Por fim, então, cansado das brigas que lhe desgastavam a obra e a alma, propôs reunirem-se em oração, a benefício da paz. E o grupo passou então a congregar-se uma vez por semana com semelhante finalidade. Reuniam-se então para orar. Apesar disso, porém, as contendas prosseguiam acesas ironias, ataques, remoques e injúrias. Transcorridos então 6 meses sob a pressa em conjunto, uma noite de angústia apareceu em que Simão implorou mais intensamente, comovido a inspiração do Senhor. Os irmãos, sensibilizados, viram-no engasgado de pranto. O companheiro, fiel, rude por vezes, mas profundamente afetuoso, mendigou o auxílio da divina misericórdia. Reconhecia a edificação do Evangelho, comprometida então por estas rixas constantes. Esmolava então assistência e exonerava proteção. Quando então o ex-pescador parou de falar, enxugando o rosto molhado de lágrimas, alguém surgiu ali diante deles, como se a parede, à frente, se abrisse por dispositivos ocultos para dar passagem a um homem. À luz mortiça que bruxeava no velador, Jesus, como no passado, estava ali rente a eles. Era ele, sim, o Mestre. Mostrando olhar lúcido e penetrante, os cabelos desnatrados soltos à nazarena e melancolia indefinível na face calma, ergueu as mãos num gesto de bênção. Pedro gemeu, indiferente aos amigos que o assombro empolgava. Senhor, compadece de nós os aprendizes atormentados. Que fazer então, mestre, para garantir a segurança da tua obra? Perdoa-me se tenho o coração fatigado e desditoso. Simão, respondeu Jesus, sem se alterar, não me esqueci de rogar para que nos amássemos uns aos outros. Ele fartou-se, Jesus quando cá esteve, fartou-se de dizer isto. E mesmo assim, os apóstolos que tanto ouviram, se esqueceram, não é? Senhor, tornou Cefas, temos realizado todo o bem que nos é possível, segundo o amor que nos ensinaste. Nossas campanhas não descansam. Temos amparado em teu nome os aleijados e os infelizes, as viúvas e os órfãos. E efetivamente sim, né? Que estava um caos. Sim, Pedro, todas essas campanhas são aquelas que não podem esmorecer, para que o bem se espalhe por fruto do céu na terra. No entanto, os saibamos atender à campanha da paz em si mesmo. Senhor, esclarece-nos por piedade que campanha então é essa? Jesus, divinamente materializado, esprairou o olhar, discorreu o olhar profundamente na diminuta assembleia e ponderou triste. O equilíbrio nasce da união fraternal e a união fraternal não aparece fora do respeito que devemos uns aos outros. Ninguém colhe aquilo que não semeia. E estas palestras, a pessoa que mais lê e ouve isto que está aqui escrito sou eu. Não é como vocês vão de imaginar uma carrada de fezes. Portanto, a palestra nitidamente é primeiramente para mim, para eu aprender. Então, fui vendo, fui analisando e, a certo momento, lá em casa, né, em casa é sempre o sítio onde é mais fácil de nós nos chatearmos, de revelarmos assim o nosso mau feitio, o pior de nós, né? E então, a certa altura, eu e o Rui, já cansados, né, porque temos um pequenote, chateámos assim um pouquinho, portanto,
E eu pensei, meu Deus do céu, vou fazer palestra da simpatia e estou aqui. Não, vamos parar, vamos refletir. E depois pensei, realmente, a campanha da paz começa em casa. Portanto, vamos lá corrigir isto. E é assim que tem que ser. Quando falamos em orar e vigiar, é constante em todos os momentos, porque nós estamos o tempo inteiro a falhar. Havemos de falhar a cada vez menos, quanto mais nos vigiarmos, não é? Portanto, olhem, é todos, mas em casa eu acho que temos de ter especial cuidado, porque é onde realmente é muito, muito fácil nós nos desviarmos, não é? Conseguiremos a seara do serviço de Jesus conjugando os braços na ação que nos compete. Conquistaremos a diligência aplicando os olhos no dever a cumprir. Obteremos a vigilância empregando criteriosamente os ouvidos. Entretanto, para que a harmonia permaneça em nós, entre nós, é forçoso pensar e falar acerca do próximo como desejamos que o próximo pense e fale sobre nós mesmos. Então, ante o silêncio, o mestre vai terminar, mas só para vos dizer que eu fiquei assim, quando li esta passagem a primeira vez, pensei, poxa, se os apóstolos levaram este raspanete e estavam no bom caminho, imaginem nós, ou ele quando me viu a chatear-me com o Rui, não é? Portanto, vejam bem às vezes o que é que a palestrante também sofre, não é? E isto também nos faz pensar sobre outra coisa, que é esta passagem vai-nos tirar do mito, porque há sempre a ideia de que as mulheres, por exemplo, é que maldizem, é que se chateiam, é que se tratam mal entre si, mas a realidade é que vimos que os apóstolos também. Portanto, não é só as senhoras que são queixosas ou que maldizem, está bem? Que fazem fofoca. Então, o mestre vai rematar. Irmãos, por amor aos fracos e aos aflitos, aos deserdados e aos tristes da terra, que esperam por nós, na luz do reino de Deus, façamos a campanha da paz, começando pela caridade da língua. Portanto, temos muita caridade, inclusive é a da língua. Indo agora para a fonte viva, vamos falar um bocadinho sobre má língua, né? Maledicência, que é o nome do capítulo. Temos então Tiago que diz, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Nem todas as horas, diz agora então Emmanuel, são adequadas ao rumo da ternura na esfera das conversações leais. E nós sabemos disso, não é? Já falámos sobre isso. A palestra de esclarecimento reclama, por vezes, a energia serena em afirmativas sem decisão. Entretanto, é indispensável grande cuidado no que concerne aos comentários posteriores. Muitas vezes nós vamos estendendo a palavra numa conversa simples e daí parece que a língua, como disse, tem vida e nós começamos a discorrer, a palpitar sobre a vida dos outros. Porque palpite para a vida dos outros nós temos sempre. Se nós ouvíssemos os palpites que nós damos aos outros, como já disseram hoje no estudo, estávamos bem, não era? Portanto, muitas vezes tentamos procurar o erro do outro. Quando vamos nestas conversas de cochicho, vamos procurando o erro dos outros, porque só os outros é que erram, a gente não é? Como é óbvio. E vai acontecendo, né? Estes maldizentes, que podem ser pessoas diversas. Pode ser aquela pessoa que se queixa de tudo e de todos, aquela pessoa que só vê os pontos fracos ou os defeitos dos outros, aquele que aponta as úlceras dos outros em vez de curá-las, por exemplo, não é? Aqueles também que espalham o desânimo, a desconfiança, a suspeita, todos eles serão então esses maldizentes, não é? Vai tudo para a parte negativa. E pior ainda é aqueles poderemos ser nós e certamente seremos em algum momento, de certeza absoluta, aquelas ovelhas vestidas de cordeiro, ou seja, aquelas pessoas que somos nós também, em algum momento certamente, tenho a certeza que o terei sido algumas vezes, espero que não muitas, mas que falamos suavemente, mas que depois dá assim uma alfinetada, ou seja, para o outro ficar triste ou para se rebaixar ou um comentário malicioso. Esses aí então são os mais difíceis e o que requerem mais vigilância de nós, não é?
A maledicência espera então a sinceridade para turvar-lhes as águas e inutilizar-lhes, boa, obrigada, os esforços justos. Muito obrigada, estava difícil. O mal não merece a coroa das observações sérias. Atribuir-lhe grande importância nas atividades verbais é dilatar-lhe a esfera da ação. Por isso mesmo, o conselho de Tiago realmente reveste santificada sabedoria. O problema, muitas vezes, é que nós não aprendemos ainda a fazer silêncio, não é? É difícil. E pior ainda é quando temos um prazer desmedido em falar desnecessariamente ou em demasia, descambando muitas vezes então para este perigo que é a maledicência. Numa conversa simples e banal, nós passarmos para isto é muito, muito fácil, é muito trabalhoso realmente nós nos vigiarmos neste sentido. E muitas vezes, pior ainda, é que até podemos estar a transmitir uma verdade, não é? Não vamos para o resto do crivo, mas depois vamos adicionando pontos, não é? Vamos exagerando. E no final a história já tem não sei quantos extras do que realmente nós vimos ou ouvimos. Vamos-lhe acrescentando uns detalhes fantasiosos, mirabolantes, que é para convencer as pessoas que nos está a ouvir. E no resultado, se formos a ver, não foi nada daquilo que aconteceu, não é? Então aí nós percebemos que a nossa atitude não pode estar bem, não é? Onde é que está o amor ao próximo? Não está, não existe, não é? Para além disso, tivemos a oportunidade de reencarnar, não é? E estamos a usar inutilmente minutos para uma conversa fútil e que não vai trazer benefício para ninguém. Como Madre Teresa de Calcutá dizia, quem tem mãos para servir não tem tempo para falar mal, não tem tempo para o mal. Portanto, quando a prece e a vigilância não são suficientes, vamos estudar e trabalhar. Que aí não há solução. Mãos ocupadas, cabeça ocupada, não há tempo para nada. Não conseguimos falar mal de ninguém, não conseguimos nos comprometer mais, criar mais débitos para o nosso futuro. Portanto, quando estamos aqui, por exemplo, numa sopa, eu tento agradecer sempre, porque pelo menos eu sei que aquela horinha não estou a fazer asneira. Portanto, se eu não estou a fazer asneira, já estou bem. Portanto, agradeço aos irmãos que vão receber sopa e à espiritualidade, porque aqui consigo-me controlar, nem que seja aquelas horinhas a fazer a sopa, não é? Quando surja o problema de solução difícil entre um e outro aprendiz, é razoável procurarem a companhia do mestre, solucionando à claridade da sua luz, mas que nunca se instale na sombra à distância de um do outro para comentários maliciosos da situação, agravando a dor e as feridas abertas. Como Jesus nos disse, deixa a tua ofrenda aqui aos pés do altar, vai, faz as pazes com o teu irmão e depois voltas. É isso que ele nos disse, não é? Portanto, nós podemos escolher os caminhos para onde queremos. Podemos escolher o caminho da simpatia, de construir esperança, alegria, planos de paz, ajudar as dificuldades, consolar, instruir, criar oportunidades para os outros. Ou, por outro lado, podemos criticar, podemos rebaixar, podemos obsidiar, podemos criar pequenas guerrinhas ou maldizeres, desequilibrar em profundo a nós, que já vamos ver porquê, mas também àqueles a quem falamos mal. Falar mal, na legítima significação, será render homenagem aos instintos inferiores e renunciar ao título de cooperador de Deus para ser crítico de suas obras. Como observamos, a maledicência é um tóxico subtil, e é tóxico mesmo, já vamos ver, que pode conduzir o discípulo a imensos disparates. Quem sorva semelhante veneno é, acima de tudo, servo da tolice, mas sabemos igualmente que muitos desses tolos estão a passinhos de grandes desventuras íntimas. Portanto, vamos seguir o conselho que está no Consolador, que diz: toda a antipatia, por muito justa que seja, deve sempre morrer para dar lugar à simpatia e à fraternidade. É isso que nos dizem no Consolador, o Espírito Emmanuel. Passando então agora para o estudo e viva, não liberta você.
Temos então lábios envenenados pelo fel da maledicência, não conseguem sorrir com verdadeira alegria. Portanto, quando nós estamos a ser negativos ou pessimistas, quando nós só criticamos, nós realmente não estamos a aproveitar o problema. Só estamos a criar um problema maior, não é? Porque depois, de repente, de um problema fazemos uma bola de neve de vários problemas que não vai resolver nada, convenhamos, não é? Ouvidos fechados com a cera da leviandade, não escutam as harmonias intraduzíveis da paz. Olhos empoeirados pela indiscrição, não veem as paisagens reconfortantes do mundo. Quando nós estamos naqueles dias maus, eu acho que vai sendo pior e pior se nós não dermos um travão, stop, né? Quando nós tratamos alguém mal, será que na nossa cabeça, se calhar, estamos, ao diminuir o valor do outro, está-nos a dar a grata ilusão, se calhar, que temos maior valor? Será? Não sei, mas possivelmente será isso, não é? Seja por que situação for, não é? Às vezes achamos que estamos num patamar superior, quando não estamos. Estamos todos no mesmo patamar, como já falávamos, não é? E depois, ainda por cima, há realmente, e acho que já está mais que provado, não é? Que quem tem tendência para dizer o mal, geralmente são pessoas que não estão contentes, não é? Não estão realizadas. Como nós já vimos, exatamente, o eu está completamente anulado, não é? No fundo é um complexo de inferioridade a um desejo de superioridade da pessoa. Portanto, é um problema nosso, não é? Na realidade estamos a criticar o outro, mas o problema é nosso. Braços inertes na ociosidade não conseguem fugir à paralisia. Mente prisioneira do mal não amealha recursos para reter o bem, é impossível, não é? Coração incapaz de sentir a fraternidade pura não se ajusta ao ritmo da esperança e da fé. Portanto, vai infelicitando e destruindo a sua vida e, se calhar, a vida de outros também. Liberta você de semelhantes flagelos. Leis indefetíveis, infalíveis de amor e justiça superintendem todos os fenómenos do universo e fiscalizam as reações de cada espírito. Vejam bem, a responsabilidade que o espiritismo nos traz, não é? Assim, pois, no trabalho da própria renovação, a criatura não pode desprezar nenhuma das suas manifestações pessoais, sem o que dificilmente marchará para a vanguarda da luz. Portanto, eu não posso dizer, foi só aquela frasezinha, foi só um nomezinho, foi só um momentinho de desvaneio. Está aqui, tudo, não podemos apagar nada. Passando então agora para as leis do amor, temos algumas perguntas que nos vão fazer perceber porque é que, quando não estamos a ser simpáticos, seja por maledicência ou outro, isso realmente é um tóxico para nós, que diz, em síntese, onde permanece espiritualmente a criatura reencarnada. Cada criatura reencarnada permanece nas derivantes de tudo o que fez consigo e com o próximo. Portanto, vejam bem, tudo o que fez, ou seja, até o pensamento, não é? Portanto, mesmo que a gente não tenha dito, vai contar. Pergunta 17. É aquele que se empenha em delitos e aqueles a quem se empenham em delitos de maledicência e calúnia. Assim é que é. Nós que andamos aqui falando mal, caluniando, o que é que nos vai acontecer na próxima reencarnação? Ou nas próximas. Se nos empenhamos em delitos de maledicência e calúnia, atravessamos vastos períodos de surdez ou mudez, precedidas ou seguidas por distonias correlativas. Portanto, o pensamento, que percorre o nosso organismo célula por célula, vai irradiar, gerando desequilíbrios no nosso corpo perispiritual e, por consequentemente, chegando ao corpo físico como aqui está. Portanto, não há um segundo do nosso pensamento que não fique registado no perispírito, como diz cá. As consequências dos nossos erros se verificam apenas na forma de doenças comuns? Então, será que quando erramos é só doenças comuns? E eles dizem, para além de todas essas desarmonias, é preciso contar com as probabilidades de obsessão, porquanto
cada vez que ofendemos aos que nos partilham a marcha, cada vez que falamos um bocadinho mal ou que pensamos um bocadinho mal que seja, e eu estou a ser simpática porque sou um bocadinho assim, atraímos em prejuízo próprio as vibrações de revolta ou desespero daqueles que se categorizam por vítimas das nossas ações impensadas. Portanto, atraímos as vítimas, se elas tiverem afinidade, e quem está à volta, não é? Portanto, quando falamos mal, não nos estamos a dar conta, mas geramos para nós um desajuste íntimo incrível, descomunal, não é? É destrutivo. Acabamos por nos ir envenenando com a nossa própria maldade, não é? Agora, correio fraterno. Ninguém é tão indigente que não possa algo oferecer de si próprio, gratuito, não é? Na formação do tesouro da simpatia, com que adquirirá a vitória na tarefa a que foi chamada. Então, o que é que podemos fazer gratuitamente? Um sorriso de bom ânimo, uma frase de carinho, uma prece espontânea, uma fatia de pão, um servicinho aparentemente insignificante, sem importância, como ir fazer uma visita a um idoso, por exemplo, ou ir lá deixar-lhe as compras, ou fazer uma limpeza. Uma página confortadora. Um bilhete fraterno. Agora, no Dia da Mãe, há de haver muitos giros e fofos como estes que aqui estão. Um olhar de compreensão. Uma visita afetuosa. Uma boa palavra, uma gota de remédio, uma flor pobre e humilde, uma simples conversa, um copo de água fria, um gesto da generosidade silenciosa, como o nosso Chico fala na água da paz, não é? Nem sempre possuímos a bolsa farta, suscetível de garantir a longa dispensa. Entretanto, a bênção da amizade que suporta e ajuda, que ampara e incentiva o bem, é recurso que sobra invariavelmente no cofre vivo e milagroso da boa vontade. E nesta passagem eu lembrei-me que eu fui à terra e na aldeia, como vocês sabem, as pessoas sabem todas da vida umas das outras. Aqui, para o bem e para o mal, não é? Também tem as suas grandes vantagens, que se pedirmos um sal, coentros, o que for, há logo, não é? Se precisarmos de ajuda, há logo, e se calhar aqui na cidade não é tanto assim. Mas houve uma vizinha, então, que teve um bebê há pouco tempo, há 5 meses, e a vizinha não saía, ninguém conhece o bebezinha, não é? Então começou-se logo a falar, mas porquê é que a senhora não traz a menina? Será que a menina é doente? Será que a menina tem um problema? Será que a menina não existe? Será que a menina... Bem, eram já histórias a torto e a direito sobre a bendita da menina. E a realidade era muito simples. É que ela é mãe solteira, tem 3 crianças pequenas, mais um adolescente, portanto, tem dose em 4, não é? Portanto, ela não tem a tempo. Tem louça, tem roupa, tem tudo e mais alguma coisa e, portanto, em vez de ajudarem, o que aconteceu foi começarmos a criar. Não custava nada ir lá ter à porta da senhora, em vez de gastarmos os nossos minutos na fofoca, íamos ter lá com a vizinha e perguntávamos, vizinha, precisa de ajuda ou não? E se calhar ela ia agradecer, não é? Esqueçamos, então, os pequeninos defeitos do próximo para que as nossas grandes falhas sejam, então, toleradas e esquecidas. Ninguém é tão intensamente mau que não te possa ouvir, de algum modo, a mensagem de amor. Faze, pois, subir a luz do teu coração ao cérebro e a tua palavra conseguirá realizar com a simpatia a sementeira da felicidade, para que nenhum dinheiro do mundo pode então otorgar. E isto também me fez pensar outra situação. Eu vou trazendo, porque, como eu disse, eu leio isto uma carrada de vezes e vou pensando ao longo do mês na minha vida, né, para aplicar, senão não fazia sentido estar aqui. E, como vocês já devem saber, mães, pais se calhar nem tanto, mas as mães têm aqui um bocadinho de pressão, né, para serem as mães perfeitas. Então, quando o bebê nasce,
É logo. E bem, que é a preocupação da sociedade com o bebê. Mas numa recém-mãe é um bocadinho assustador ouvir, por exemplo, já tem dentes e dorme a noite toda e já lhe deste papa, deste Cerelac. Então como é que ele está? Chora muito? Porquê é que ele está a chorar? E eu, está a chorar? Não sei. Eu conheço-o há pouco tempo, eu não sei porque é que chora, vou por exclusão de partes. Porque sou mãe há 5 meses, vai fazer 6, vá. Então iam surgindo estas perguntinhas. E estas perguntinhas, a certa altura, já que o cansaço, minaram, né? E eu, será que eu estou a ser boa mãe? Porque se calhar não está a comer bem, se calhar os dentes ainda não nasceram, já deviam ter nascido, e pronto, e por aí vai uma saga de várias perguntas, que é a preocupação das pessoas. Mas, certa feita, vim aqui, foi na minha segunda palestra, para ir de regresso à casa, vim ouvir a palestra e houve uma senhora que foi muito inspirada, se calhar, na palestra, e foi ter comigo e disse, ai, o seu bebê é tão lindo, está tão bem cuidado, pronto. E bastou essa palavrinha para, de repente, erguer-me e trouxe-me muita força, né? Ou seja, voltou a acender a luz que me faltava, porque eu já estava a duvidar de mim. Portanto, vejam a importância de uma simples frase de simpatia, né? Que pode gerar em nós ou a confiança ou a tristeza extrema, né? E, por fim, para tentarmos não passar muito da hora, vamos então finalizar com estes últimos 3 slides que têm a ver com o livro Busca e Acharás, de André Luiz, que vem então trazer certa feita ao título aqui então da nossa palestra, né? Conquistando Simpatia. Aprenda a sorrir para estender a fraternidade. Eleva o seu vocabulário. Seja cuidadoso com o que diz, não é? Não é elevar para arranjar palavras caras. Eleva o seu vocabulário para o intercâmbio com os outros. Carrega as suas frases com baterias de compreensão e otimismo. Educa a voz para que ela seja a moldura digna de sua imagem. Converse motivando as pessoas para o bem a fazer. Não corte o assunto com esta foi um bocadinho para mim. Lá em casa, eu acho que se o Rui ouvisse, ia dizer, Bárbara, esta frase é tua. Não corte o assunto, porque as mães, olha, estão a ver agora, né? Já cortei várias vezes o pensamento, mas as mães de repente pensam em tudo, né? É preciso fazer a mala para a creche, é preciso pôr a roupa, e o que é que vamos comer, e não sei o quê. Então às vezes a pessoa vai sem querer, cortando o pensamento do marido, não é? Não corte o assunto com anotações diferentes daquilo que interessa ao seu interlocutor. Quem aprende a ouvir com respeito, fala sempre melhor. Diante de problemas a solucionar, esclareça com serenidade, sem destacar a perturbação. Dificílimo, não é? Quando possível, procure calar suas mágoas, reservando-as para os seus colóquios com Deus. Geralmente nós somos sempre os coitadinhos, somos mais coitadinhos do que está ao lado, não é? E ele diz, não, cala-te que pode haver gente com problemas ainda piores. E diz ainda, para finalizar, recordemos, todos necessitamos uns dos outros e a palavra simples e espontânea é a chave da simpatia. Muito obrigada por me terem ouvido e desejo um excelente fim de semana e um excelente Dia da Mãe. São todas maravilhosas e os pais também. É o Dia das Mães, portanto. Obrigada. Então, de novo, boa tarde. A Bárbara presenteou-nos com um tema muito bonito, porque nós às vezes esquecemos-nos de que os outros precisam dessa simpatia e ela ficou feliz com a frase, o seu bebê está bem cuidado. E eu estava ali sentada e não sabia que vinha fazer o facho e fui buscar um papelinho para partilhar com a Rosarinha uma história de Chico, que me recordou exatamente a importância da simpatia. Então a história de Chico é que ele vai na rua e ele passa por uma senhora que queria conversar com ele. Mas ele não estava com muita vontade e foi-se embora, cumprimentou-a laconicamente e foi-se embora. Mas apareceu-lhe Manuel e disse-lhe para ele voltar para trás
e conversar com a senhora. E ele voltou, porque ele era obediente. E ao voltar e conversar com a senhora ficou satisfeita, agradecida pela simpatia e cuidado que ele teve. E no final despede-se dele dizendo: vá com Deus. E quando sai o vá com Deus, saem rosas da boca dela, saem flores. Então, de facto, o tema de hoje pode parecer muito leve. A palestra foi muito bonita, na minha opinião, muito leve, mas é um tema para nós refletirmos muito. O que queremos obter dos outros, o que queremos de nós próprios, até que ponto vamos ter que fazer esforço, como Chico? Não, Chico, volte para trás e vá conversar. Não foi fácil para o Chico, se não foi para Chico, não é para nós, com certeza também. Mas temos que aprender, sim, a doarmos-nos uns aos outros, porque é aí que nós nos fortalecemos. A Bárbara trouxe uma história igualmente bonita, de cartas e crónicas, que nós também comentamos. A história de cartas e crónicas, fundamentalmente, é a importância de nós sermos unidos na família, no grupo espírita. Porque se formos unidos, não abrimos brecha à sombra que nos espreita, não só individualmente, como coletivamente. E por vezes esquecemos-nos disso. Esquecemos-nos que só ultrapassando através da reforma íntima as nossas dificuldades é que vamos criar essa simpatia e é que vamos criar essa família unida que precisamos de ser para encontrar a luz. E depois numa outra história que eu já não me lembro, mas que Emmanuel nos recorda sempre, trabalhemos o coração e levemos ao cérebro, eu só já não recordo, é o livro, para darmos o nosso melhor, conseguirmos o melhor de nós. Porque é para isso que nós nascemos, ou renascemos, para dar o melhor de nós. Viemos aqui mais uma vez nesta reencarnação para trabalharmos o melhor de nós. Eu ouvi dizer, não sei se é verdade, os meninos já estão aí? Eu ouvi dizer que eles iam entrar, então se calhar eles já não entram, já mudaram de opinião. Então se mudaram de opinião, porque no dia do Pai nós ficámos sentadinhos à espera que eles entrassem, porque eles tinham qualquer coisa para fazer, não é? Mas parece que não, que desta vez eles não têm. Não, pronto, eles mudaram de estratégia. E como mudaram de estratégia, vamos então para o final da nossa palestra e dos trabalhos desta tarde. Foram grandes trabalhos na sala de passe e aqui mesmo nesta sala. Nós também somos tratados nesta sala. Vamos então para a prece de encerramento. E vamos, como sempre, dirigir o nosso coração a planos mais elevados. Doar o que temos de melhor nos nossos corações. E apresentarmos-nos desta maneira, dessa forma, ao mundo maior, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso irmão e a todos os benfeitores que aqui se encontram hoje para ampararem cada um dos nossos corações, para fortalecerem os nossos caminhos, para nos dizerem que estão sempre conosco na caminhada.
por isso somos gratos, profundamente gratos, por esta partilha, por estas bênçãos derramadas sobre todos, pela oportunidade de virmos ao encontro do Mestre Jesus e das suas palavras luminosas e imorredoras do seu Evangelho, por recebermos através dos Espíritos amigos as mensagens que nos podem ajudar no roteiro da nossa viagem terrestre. E pedimo-vos, Senhor Jesus, que nos ajudeis a encontrar-vos no nosso coração, que nos ampareis os passos, especialmente nas horas difíceis, para que saibamos dar o testemunho de fé, de esperança, que nos pedes, para que os nossos espíritos se redimam das sombras do passado, que venham no agora, para vos pedirmos, Senhor, que no hoje construamos um futuro melhor, envolvendo-nos de alegria, de boa vontade, de simpatia, de tolerância, de indulgência e de perdão, Mestre, para que um dia possamos ser perdoados. Ficai conosco, Senhor, amparando as nossas dores, ajudando-nos nas nossas lutas, compreendendo e abraçando conosco as nossas alegrias e ajudando-nos sempre a caminhar para a frente e para o alto. E sede conosco, hoje, agora e sempre. E que assim seja. Graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.